Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse canal. Aqui a gente vai fazer agora uma leitura para a semana. Essa semana que começa no dia 29 de setembro, fechando o mês de setembro, iniciando o mês de outubro. Houve muitas coisas, né, que eu gostaria de ter feito aqui, mas por conta do excesso de trabalho eu não consegui fazer. A gente teve a entrada do equinócio, a gente teve a segunda lunação em Virgem, mas essas leituras diárias e as leituras semanais está procurando dar conta também de tantas coisas acontecendo. Então vamos lá. Aqui você pode fazer a escolha de uma das três opções para receber uma mensagem sobre sua energia da semana, tá? Para quem está chegando agora, o que você vai fazer? Você vai escolher entre a opção número 1, quartzo transparente, a opção número 2, a pedra aventurina, ou a opção número 3, calcita laranja. Se você sentir mais de uma opção para ouvir, você também pode. No início de cada uma das opções, eu faço a apresentação do que é a egrégora deste grupo, e aí você já vai vendo se isso ressoa com você. Se nada ressoar, entrega, tá? Que o universo vai encontrar um jeito de lhe trazer uma mensagem. A minutagem sobre cada uma das opções estará na descrição do vídeo. É isso. Então, sem mais demoras, vamos lá a cada uma das opções. Vamos lá para quem escolheu a primeira opção, quartzo transparente. Me conectando ao universo, opa! Acho que temos aqui uma energia a mais, né? Para esse grupo. Muita energia. Em primeiro lugar, vamos ver, universo, me diga qual é a egrégora deste grupo, das pessoas que escolheram a opção número 1, quartzo transparente, com quem estou me conectando neste momento. As pessoas que escolheram a opção número 1, quartzo transparente, qual é a egrégora dessas pessoas que estão vibrando nessa energia? A egrégora do 3 de paus. 3 de paus, olha, aquilo que eu disse, assim, tem muita energia aí, me parece que é isso mesmo, assim. São pessoas que estão vibrando numa energia de muitos projetos, de, sabe, foco em coisas a fazer, o que está querendo seguir, está ainda com a visão assim à sua frente das coisas que quer cumprir, das coisas que quer alcançar, das coisas que quer, sabe, vivenciar. Pessoas que estejam com projetos, com perspectivas a serem cumpridas, com objetivos a serem alcançados e estão nessa energia de avançar, de ir atrás disso que está focando, né? Então, realmente, o 3 de paus aqui, para mim, ele vem com essa dose de energia extra para vocês que estão vibrando nessa egrégora, né? Então, vamos ver, dentro dessa energia do 3 de paus, o que é que essa semana traz para vocês de energia. Olha, me desculpem que eu estou num período de muita tosse, então eu posso ter que parar esse vídeo algumas vezes, mas para vocês vai continuar o mesmo aí, de tempo. Universo, qual a mensagem da semana para as pessoas que estão nessa egrégora do 3 de paus? Escolheram o quartzo transparente. O que é que aguarda essa semana? E finda setembro, inicia outubro para as pessoas que escolheram quartzo transparente, opção número 1. Vou puxar mais para cá para vocês verem. A gente tem o imperador, realmente uma energia assim de quem tem projetos, e os enamorados, rainha de espadas e a morte.
Olha, realmente aqui tem uma força, tem uma energia grande de pessoas que estão com objetivo, com algo a realizar, né? O objetivo, um projeto ou projetos da vida, trabalhos a serem feitos. E que essa semana aqui, para você que tem, né, está no período de busca de expansão, de concretização também de projetos, de planos pessoais, está te pedindo assim que é o momento de você deixar algo para trás, sabe? Para você poder avançar. Para você poder avançar e realmente seguir naquilo que você quer, buscar aquele objetivo, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Você vai ter que liberar-se de situações ou de energias que te mantém preso, que te mantém a palavra me fugiu assim, apegada, que te mantém apegada numa necessidade de segurança e de, sabe, aquilo que a gente já conhece e muitas vezes a gente quer seguir para o novo, quer seguir para aquele objetivo, mas a gente não quer deixar algo que a gente já tem como seguro, né? Algo que a gente tem que colocar aí entre aspas, né? Então, esse entre aspas é porque a gente não tem nada, né? A vida é um ciclo de plantio, colheita, fenecimento de tudo que a gente plantou, o ciclo é esse. Mas para a gente poder avançar, a gente tem que aceitar esse ciclo. A gente tem que aceitar seguir para o novo, mesmo que a gente já tenha ali uma estrutura formatada, uma estrutura estabelecida, mas essa estrutura ela não pode significar apego, né? Só um instante. E aí veja só o que a gente tem aqui. A gente tem essa força do imperador dizendo assim, das suas possibilidades de expansão, de conquista, de avanço. Mas, ao mesmo tempo, o imperador é uma força de quem já tem coisas conquistadas. Só que vem aqui os enamorados, a rainha de espadas e a morte, né, consecutivamente, dizendo, sim, você já tem coisas conquistadas, você já tem elementos aí que fazem parte da sua vida, mas para você poder avançar, você tem que deixar, inclusive, as suas conquistas para trás, o que você já conquistou para trás, para você poder conquistar essas outras coisas que você vem objetivando, né? Então, seguir esse caminho de expansão precisa ser uma escolha também de você deixar coisas que você já tinha conquistado para trás, pelo simples fato de que você não deve ser possuído por essas conquistas, sabe? Você não deve ser dominado por aquela sensação de não, mas eu já tenho esse nome, ou eu já tenho essa situação sob controle, e com isso você não querer avançar, sabe? Porque já tem aquilo de segurança. Nem que seja. E aí, quando eu falo de segurança, não precisa ser uma coisa assim, uma grande estrutura financeira. Assim, nem que seja assim, uma cidade ou um trabalho, ou uma casa, um apartamento que você já tem, que você já conhece, ou mesmo um ciclo de relações, um ciclo de relações, ou uma relação em si, mas que você vê que ali você já não cresce mais. Em qualquer que seja a situação, você já não cresce mais, que você precisa seguir para crescer, para continuar crescendo. E veja, não é sobre abandonar nada nem ninguém, é sobre desapegar. Quando a morte ela vem aqui, veja, a rainha de espadas e a morte, a rainha de espadas diz assim, dessa firmeza necessária de se assumir a verdade das coisas, dos sentimentos, dos pensamentos, e assumir a coragem de cortar amarras, né? Então ela vê, tem aqui uma espada e do lado da morte, ela fala muito de, assim, da coragem de limpar e cortar amarras
para poder passar por esse processo de renovação mesmo e possibilitar num processo de renovação essa liberdade, essa libertação para você poder seguir adiante nesse projeto que você está vendo, nesse caminho que você está aí no 3 de paus, visualizando como uma grande possibilidade de você expandir, de você alcançar, de você avançar, entende? Então, tem um caminho para você seguir, um caminho de expansão, um caminho de novas possibilidades, mas que para você poder seguir esse caminho de expansão, você tem que ter essa coragem da Rainha de Espadas de cortar e romper as amarras que estejam lhe prendendo ou lhe segurando num sentido de apego a coisas já conhecidas, a coisas já estabelecidas, mas que elas não falam mais sobre você, sobre o seu projeto de vida, entende? O que fala sobre o seu projeto de vida, sobre o que você quer ser, está lá na frente. E esse é o momento, essa semana vai ser o momento para você olhar para esse novo caminho e fazer essa escolha. E claro que você pode escolher ficar, né? Mas quando você escolhe ficar, você escolhe sair dessa energia, dessa egrégora do 3 de paus, do avanço, das novas possibilidades, e vai ficar ali, naquele lugar que você já conhece. É uma escolha? É uma escolha. Sem julgamento de mérito, cada um sabe de si. Mas se você quer avançar, se você quer seguir adiante, se você quer estar olhando para esse caminho e ver que é um caminho bom para você, para isso, você vai precisar fazer algumas rupturas, certo? Então, nessa semana, vai ser uma energia voltada a essa limpeza, a esse corte, a essas rupturas dos seus apegos, dos seus confortos. Então, olha aí o que você precisa fazer, o que você precisa cortar, né? Para você poder avançar aí adiante. E esse corte, essa limpeza pode ser desde de uma coisa assim, bem concreta, como doar móveis antigos para você abrir espaço na sua casa para coisas novas, roupas, né, que você quer mudar o seu estilo de vestir, de se apresentar no mundo, aí precisa doar as roupas. Eu gosto tanto delas, essa roupa, ela significou isso para mim. Bem, você pode ficar com a roupa, mas se você quer abrir espaço para outras novas, você vai precisar liberar. Faça essa interpretação para tudo na vida, tá bom? É isso. Boa semana para vocês e até a próxima. E agora, para quem escolheu a opção aventurina, vamos lá. Primeiramente, identificar qual é a egrégora deste grupo. E aí eu já peço a você para dar uma curtida nesse momento, que isso ajuda muito mesmo. Esse canal, ele tem uma troca, né, com as pessoas. Não somente o YouTube, mas eu mesma ver, né, quem está assistindo, quem está gostando, quem está se comunicando comigo, é bom para a gente, para esse trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Universo, qual é a egrégora das pessoas que se conectaram à pedra aventurina? Com quem estamos nos conectando aqui? Neste momento, egrégora da pedra aventurina. Olha, nesse momento que eu fiz essa conexão com essa egrégora, eu senti uma certa tontura, tá? Vamos ver o que isso significa. A Imperatriz. A Imperatriz, assim, é uma explosão de energia, né? É uma explosão de energia. Se eu sentir uma certa tontura me conectando a essa egrégora, talvez exista aqui um excesso de energia mental, tá? Então, e aqui essa carta do tarô egípcio, ele traz essa energia amarela, né, na mente da Imperatriz, que fala sobre isso, assim, da mente muito ativa, que é uma energia, assim, de muita força, né, da Imperatriz, é uma energia de muita força para a pessoa ter ideias, para a pessoa bolar, para a pessoa fazer coisas, né,
que envolva a criatividade. Então, é uma energia de muita criatividade, é uma energia de muita luminosidade, no sentido assim, de ver as coisas com bastante nitidez. Mas, se eu me sentir tonta, talvez essa energia esteja excessiva. Talvez a sua mente esteja excessivamente acesa. E tudo precisa de um equilíbrio, né? Então, já vai examinando aí o que representa, o que impacta na sua vida nesse momento, esse excesso de luz da imperatriz, de luz no pensamento. Quando eu falo luz aqui, não é no sentido da luz divina, né, do alto, é da força mental, certo? Da força mental. E dessa força mental que ajuda a gente, auxilia a gente criar a vida, recriar a nossa existência conforme os nossos objetivos, nossas vontades, ela auxilia nisso, mas se ela é excessivamente, assim, se ela não se equilibra com o silêncio interior, com a escuridão do descanso, aí a gente está sujeito a passar por situação, porque na nossa dimensão terrena, luz demais, assim a gente não dá conta. Então, a gente precisa entrar nesse equilíbrio. Mas vamos ver o que é que diz mais, tá? Para a gente ver o que é que está querendo dizer essa sensação que eu tive. Vamos ver aqui, então, qual é a mensagem para a semana das pessoas que escolheram a pedra aventurina. Qual a mensagem da semana para as pessoas que escolheram a aventurina, por favor, universo? Como será essa semana, que a gente está fechando setembro, iniciando outubro. Para as pessoas que escolheram a aventurina. O que temos de mensagem, universo? Mais para cá. Vamos lá, a gente tem 5 de paus. 10 de copas. 3 de paus. E o enforcado, ou o pendurado. Veja só, o 5 de paus, ele para mim me confirma isso, tá? É como se fosse uma dose extra de energia que você esteja utilizando na sua vida. O 5, então vamos fazer um pouco da compreensão da carta, do significado da carta, né? Eu como professora, eu não só gosto de ler, eu gosto de explicar também. Então, o 5 ele vem depois do 4 de paus. E o 4 de paus, veja, o 4 é um número que ele traz a energia de estabilidade, né? Então, a cadeira ela tem 4 pés, a casa ela tem 4 pilares, porque dá estabilidade, certo? Então, a estabilidade é algo que é importante a gente trazer na vida da gente. Só que, em um determinado momento, né, essa estabilidade, ela também nos imobiliza. E aí, quando o 4 de paus, ele satura a sensação de estabilidade e segurança, ele pede um elemento a mais para quebrar essa excessiva estabilidade. Esse elemento a mais, ele vem e faz o 5 de paus. O 5 de paus, então, ele é essa energia que chega para quebrar o estável, o seguro, e, portanto, como ele chega para quebrar o estável e o seguro, ele pede essa energia a mais, essa força a mais para, digamos, bagunçar o coreto, né? E nisso, essa bagunça, ela pode significar alguns conflitos na ordem dos seus pensamentos, alguns conflitos na ordem das suas ações, alguns conflitos mesmo em relação a, por exemplo, a equipe de trabalho,
pessoas de casa, mas veja, não é um conflito sério. Sabe aquela semana, aqueles dias que a gente tem assim, de muita... que pode gerar um certo estresse, mas porque esse estresse ele vem da energia que a gente está tendo a mais, né? Da energia que a gente está tendo a mais para poder movimentar as coisas. Então, é como se fosse assim, uma pancada de energia para fazer realmente as coisas se movimentarem, tá? Então, ficar de olho nisso, ficar de olho nesse excesso de energia, mas é uma coisa boa. É uma coisa boa, é uma coisa que te mobiliza, que te traz a possibilidade de... Um instante. Te traz a possibilidade de se movimentar para, para as coisas que você quer fazer. Eu estou sentindo energia aqui, digamos, na mesma ordem do que foi a primeira opção, a opção do quartzo transparente. Então, se você ficou em dúvida entre esses dois, escuta também do quartzo transparente. Essa pode ser uma energia geral para todo mundo, pode ser uma energia que esteja nas marcas astrológicas da semana mesmo, porque está se repetindo aqui, que é uma energia voltada, isso a gente vai confirmar no terceiro jogo, é uma energia voltada no avanço das coisas que a gente está querendo na nossa vida, certo? Isso faz sentido também porque a gente está na passagem de setembro para outubro. Setembro é mês 9, outubro é mês 1. Essa, que é 10, né? 10, 9, chora 1. E 10 no tarô é a roda da fortuna, que é aquela reviravolta, né? Que assim, ó, finalizamos, agora vamos começar de novo, vamos começar um novo ciclo. E isso talvez esteja trazendo para a gente realmente essa coisa assim, pronto, agora a gente fechou um ciclo, vamos começar outro, né? E para onde você está indo nesse novo ciclo? Que novo ciclo é esse que você quer abrir? E aí, para vocês da Aventurina, tá dizendo isso, ó, veja que aparece o 10 aqui. E esse novo ciclo, essa nova energia que chega, ela chega voltada assim a coisas sobre os seus sonhos, né? Os seus sonhos. O 10 de copas, ele diz assim, ele fala sobre, sabe aqueles sonhos que a gente teve a vida toda? E ele é meio que está dizendo assim agora, sim, você está esperando até quando para olhar para esses sonhos? Você está esperando que condições? Sabe quando a gente espera muitas condições? Ah, eu quero ser escritora, mas só quando acontecer X, Y, Z eu vou poder me dedicar a isso. E aqui a vida está dizendo, olha para isso direitinho, né? Então, sair do 4 de paus e ter chegado ao 5 de paus significa que você recebeu uma dose extra de energia para dar conta dos seus sonhos. Se você recebeu essa dose extra, você vai precisar dessa dose extra. Agora, o que eu acho interessante aqui é que aparece o enforcado. O enforcado ou pendurado talvez esteja dizendo assim, que você recebeu essa dose, essa energia extra do universo, mas que você ainda precisa olhar algumas coisas assim que você precisa ver com a mente mais ampliada. Não é bem a mente, não é a mente aqui. É com a percepção, pronto, a palavra é essa, com a percepção mais ampliada, certo? Então, também essa semana, como você está com essa energia extra, para você poder compreender o que está se apresentando na sua frente, não ficar nesse tumulto mental de energia demais, você vai precisar ampliar a sua percepção. E para ampliar a sua percepção, você vai ter que fazer uma reconexão também. Só um instante. Você vai precisar fazer uma reconexão espiritual também, né? Então, essa reconexão espiritual é você ver as coisas do ponto de vista do seu espírito. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Lembrar-se sempre de que você é um espírito
numa experiência material. E sempre quando a gente tem esse olhar para o que eu quero fazer na minha vida, os meus sonhos quais são, a gente precisa ver desse ponto de vista de espíritos numa experiência material. Porque a gente perde tempo demais com coisinhas, sabe? A gente perde tempo demais com a materialidade, que é parte da nossa realidade hoje, mas que ela não nos limita. Sabe aquele 4 que nos deu segurança? Ele também nos limita. Eu vou dar um exemplo mais objetivo sobre isso. Trabalho, profissão. Trabalho e profissão é importante, a gente precisa de trabalho, a gente precisa produzir alimento, roupa, a gente precisa produzir as coisas para permanecer neste mundo. Mas o trabalho é um instrumento. Então, o 4 de paus, ele não pode nos limitar à ideia de que nossa vida é o nosso trabalho profissional. Quando chega o 5 de paus e ele bagunça o coreto, ele diz assim, olha, se mova, se movimente e continue lutando nessa vida, porque o trabalho profissional, ele sempre deverá ser visto aqui como um instrumento do seu espírito. E aí você se pergunta, ele está sendo instrumento do meu espírito, o meu trabalho profissional? Meu espírito, ele está atuando em cumprimento ao meu objetivo enquanto espírito de estar aqui nesse mundo? Estou realmente me desenvolvendo espiritualmente e através deste trabalho? Pode ser também através de uma relação. Você está com alguém, você está numa relação. Esta relação, ela está cumprindo os objetivos do seu espírito de expansão espiritual, de crescimento espiritual, ou ela está lhe aprisionando? Sabe? Ter coragem de ver isso é a chamada para a sua semana. E aí você veja em relação a tudo, às vezes são coisas mínimas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente está em relacionamentos, e eu não só digo relacionamentos amorosos, de amizade, que aquelas amizades chegam a um ponto que talvez não representem mais a nossa busca espiritual, sabe? Então, sem julgamento de valor, a pessoa quer parar de beber, quer parar de beber. Mas as amizades só sabem fazer festa com bebida. Então, chega um momento que você vai ter que olhar para esse 10 de copas, olhar qual é o seu objetivo maior enquanto espírito. Aquilo não está mais lhe representando. Você quer sair daquilo que você já conhece, que são aquele grupo de amigos, já é conhecido, poxa, já são meus amigos de longas datas. Mas essas relações, elas não estão cumprindo mais o seu objetivo enquanto espírito. Entende? Não estou fazendo aqui julgamento de valor, estou trazendo um exemplo. Pode ser em relação à comida. Você tem um grupo de amigos que veem que você, por exemplo, não pode mais comer açúcar, mas que vive chamando você para festas regadas a açúcar, doces, e não respeita essa sua opção e fica dizendo que besteira, só mais um pouquinho, que besteira, só mais um pouquinho. E nisso de besteira, só mais um pouquinho, essas amizades não estão respeitando a sua necessidade de deixar de comer açúcar. Então, às vezes, é preciso a gente aceitar, assumir esse conflito, né? Que eu acho que é o que o 5 de paus diz aqui. Às vezes, a gente tem que assumir esse conflito com aquele lugar, e aí, por lugar, entenda também o lugar em relação, numa relação, num espaço, numa casa, num trabalho, que nos limita nesse sentido da nossa expansão espiritual, do que a gente quer de melhor do nosso espírito. E aí, se aquilo está nos limitando, a gente tem que abrir a porta. Tem que abrir a porta e expandir. E sair, se preciso for. Mas você só vai compreender isso nessa semana se você se conectar
ao seu espírito. Se você se conectar à sua percepção sobre seu caminho espiritual, sobre sua expansão espiritual, sobre o que é de verdadeiro na sua existência. Não aquilo que a gente faz como fosse a ilusão de que a vida é somente ter um bom emprego e uma relação estável. Lembrar que tudo isso, o bom emprego e uma relação estável, serão instrumentos para o nosso melhoramento enquanto seres espirituais. E se isso, ou qualquer coisa que seja, não está nos melhorando, a gente vai precisar assumir um conflito aí e buscar ver a verdade. Certo? Tá um tanto complexa essa leitura. Eu peço que você faça uma interpretação conforme a sua realidade, certo? E se preciso for, escuta novamente, que às vezes uma frase, ela revela o que a gente está precisando entender. É isso. Boa semana para você e até a próxima. E agora, para quem escolheu a opção calcita laranja, vamos começar vendo qual é a egrégora das pessoas que escolheram essa opção. Eu já começo pedindo que você curta aí, comente alguma coisa, converse comigo, porque essa troca é bacana para a gente também estabelecer uma relação energética no momento da leitura, tá bom? Então vamos lá, universo, me diga qual aqui é a egrégora das pessoas que escolheram a opção número 3, calcita laranja. A gente está na energia do 4 de pentáculos. Veja, eu comentei nas outras leituras que a gente está numa semana que é a transição entre o mês de setembro e o mês de outubro, né? A gente tem o mês de setembro 9 e o mês de outubro 10, 1, né? É a passagem do final de um ciclo para o começo de um novo ciclo. E aí eu falei porque eu senti na energia dos anteriores uma necessidade de se fazer rupturas, de se fazer, porque é um momento de passagem mesmo. Aqui, para vocês, o 4 de pentáculos, ele tem uma energia, ele traz uma energia de uma necessidade de segurança, de pessoas que estão aqui apegadas a essa necessidade de segurança. E então, se você está nessa energia, nessa egrégora, possivelmente esse período de transição seja um período assim que te traz um certo desafio para olhar para aquilo que você, ou você já esteja olhando, para aquilo que você está tentando segurar, né? Para aquilo que você está tentando garantir que não se vá da sua vida. E aí você está apegada a isto, está se segurando a isto, né? Então já começa a examinar aí, que a gente vai fazer a leitura da semana, pode falar mais sobre essa energia, tá? Do apego e da necessidade de segurança para você nessa semana que representa essa passagem do 9 para o 1, ou seja, reiniciando um ciclo numerológico, tá? Universo, por favor, como será a semana das pessoas que escolheram a opção número 3, calcita laranja? Como será essa semana? Do 29 de setembro. Vamos lá. Olha, eu tô de vez em quando num acesso de tosse, que eu tô saindo de uma gripe, então de vez em quando eu tenho que parar aqui. Então a gente tem aqui a Imperatriz, um instante. Temos 3, olha, 3 e 3.
3 de pentáculos, o enforcado e a temperança. Aqui fala, interessante, você tá na energia do 4, que é do apego, da segurança, mas você tá entrando aí numa energia de liberação, né? De liberação. Você tá saindo. É interessante aqui porque eu acho muito legal essa carta do 3 de pentáculos, porque ela traz a águia, a mesma águia da imperatriz, que vai aparecer aqui, certo? E a águia aqui é justamente aquela que alcança voos, né? Voos altos, aquele que vai, que parte para o alto e o céu é o limite. O céu é o limite para a imperatriz. Aqui, esse 3 de pentáculos está falando sobre o que você precisa fazer nessa semana. Veja, você está numa egrégora de pessoas que estão muito apegadas à segurança, certo? E aqui o que a gente tem? Essa águia, ela está se preparando para o voo, ou seja, se preparando para a aventura, para o desafio, para a expansão. E de onde ela está saindo? Ela está com as duas patinhas aqui apoiadas, né? Ela está saindo já. E esses dois aqui onde ela estava era justamente a estrutura em que ela estava baseada, né? Então, ela sai sim de uma sensação de segurança. Ela não está numa situação de vulnerabilidade. Ela estava pousada e ela está aqui alçando o voo. Então, o que é que eu sinto aqui com a energia de vocês, da egrégora de vocês? Que vocês realmente estão levando em conta a situação da segurança de vocês, da vida segura de vocês, mas que vocês estão nessa semana, desculpa bater aqui, vocês estão nessa semana alçando voo, ou sendo chamados, sendo instigados, sendo desafiados a alçar o voo para algo novo, né? Embora que o enforcado ou pendurado aqui nessa posição fala que você talvez precise sacrificar realmente essa necessidade de segurança, entende? Veja que aqui, nesse tarô, a carta do enforcado, ele representa uma imagem de sacrifício, certo? E touro, esse animal aqui, ele em várias culturas, ele representa exatamente segurança material, né? Uma pessoa que tenha animais como o boi ou a vaca, eles têm na cultura da agricultura, tá? Ele tem meios de sobrevivência, ou seja, prosperidade. Por exemplo, nas runas, as cartas que representam gado e tudo mais representam prosperidade financeira. Mas aqui ele está sacrificando. Quando ele sacrifica isso, ele sacrifica o material, a ideia dele sacrificar o material, e ele está aqui falando do seu mundo, né, do seu mundo terreno. Ele está falando que algumas coisas do seu mundo terreno vão precisar ser sacrificadas. E o que precisa ser sacrificado é essa necessidade de segurança, para você poder sair desse estado e levantar voo, né? Para você levantar voo para o novo, você vai precisar sacrificar sua necessidade de segurança. Porque aqui, a temperança, ela fala que você está realmente, durante essa semana, passando por uma transição e por um convite a uma mudança. Pode ser uma mudança real, literal, tipo sair de um lugar e ir para o outro, né? Sair desse lugar que você já conhece e ir para um outro novo, desconhecido. Então pode ser uma mudança de casa, pode ser uma mudança de trabalho, pode ser uma mudança de ambiente, pode ser, por exemplo, o fim de uma relação que você com uma pessoa que você já conhecia, mas você vê que não está dando mais para você. Então, esse processo de mudança, ou sai da casa da sua mãe, né? Esse processo de mudança de algo que você já conhecia e que você está transitando para o novo, né? Essa semana ela fala dessa
dessa mudança. E essa mudança da temperança, essa é renovação. É a renovação da sua vida. Eu acho que você, das 3 opções, você é quem mais vai sentir essa transição do 9 de setembro para o 1 de outubro, né? Que é o mês 9 de setembro, o mês 10 de outubro, que o 10 no tarô ele representa a roda da fortuna, que é o ciclo, né? O círculo se movendo, se movimentando, certo? Então, nessa mudança, nessa transição, você vai também ser chamada para sacrificar a sua segurança material. Como segurança material, não entenda só dinheiro, não entenda só casa, não entenda só trabalho. Segurança material é tudo que representa esse mundo, né? Então, tudo que está representado nesse mundo. E a segurança material são as coisas que a gente tem ali, né, como uma forma de garantir para a gente que a gente se sinta apoiada em alguma coisa. Mas para a águia alçar voo, ela tem que sair desses apoios, né? Ela tem que sair desses apoios e abrir as asas e seguir rumo ao céu. E você está com energia para isso, a imperatriz está ali representando. Então você está com essa energia de alçar voo, certo? Você está nesse momento da sua vida de alçar voo e de conquistar os céus. Para você alçar voo e conquistar os céus e fazer sua vida se movimentar, fluir e se harmonizar com seus objetivos, você deverá nessa semana sacrificar o seu conforto, a sua... Quando eu digo conforto, não necessariamente é conforto mesmo, né? Mas aquilo assim, aquilo que lhe traz isso do já conhecido, né? Do já estabelecido e que te traz apoio. Mas você precisa levantar voo, né? Então precisa sair do chão, certo? Entendeu? Eu espero que tenha entendido, eu espero que tenha sido uma mensagem assim bem objetiva para vocês. E assim, além de objetiva, é muito bonita essa imagem, porque começa com a imperatriz, termina com a temperança, e são cartas que elas representam isso da possibilidade de mudar, né? De alçar voo, de buscar a renovação da vida. Lembrando que a imperatriz ela também representa nascimento. Ela representa nascimento. E a temperança representa renovação. É uma semana assim com boas promessas para você. Eu espero que você receba isso na sua existência. Receba também essa coragem de alçar voo, né? E sair do chão nesse momento é o caminho para você alcançar o céu. Tá bom? É isso, uma boa semana para vocês e até a próxima. Até amanhã com a leitura da Carta do Dia.